o seguinte, o Neymar ontem estava na Kings League. O Neymar estava em Guarulhos, na Kings League, e o time dele, a Fúria ganhou. E o Santos perdeu. E o Santos não joga. O cara não joga. O cara está aí há 40 dias sem jogar e não adianta os haters, a família, quem quer que seja, porque nós não tem medo de coisa. A gente não tem medo, diga-se de passagem. Então, Neymar, se você voltar a jogar futebol, que você disse que ia jogar, então é o seguinte, Neymar, se você quiser voltar a jogar futebol, você tem que jogar domingo contra o Fluminense. Você tem que jogar contra o São Paulo. Você tem que fazer o Santos jogar futebol. Eu não sou absolutamente ninguém perto de você, mas você não é ídolo do Guarani e nem do Corinthians. Você não é ninguém no Guarani e nem no Corinthians. Você é o cara do mundo. Só que para jogar bola, Neymar, você tem que treinar, você tem que fazer jogos treinos, você tem que buscar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo, Neymar? Qual o objetivo do Neymar? Qual o objetivo nosso que a gente falou quando o Neymar estava saindo lá do Al Hilal? Qual o objetivo que a gente falou? Ó, que legal. Eu falei isso aqui. Olha, que legal. O Neymar vai voltar para o futebol brasileiro, não vai para o Inter de Miami, vai voltar e vai arrebentar no Santos. Vai fazer 10 gols no Campeonato Paulista. Vai fazer 15 gols no Campeonato Paulista. Vai arrebentar no Brasileiro. O que o Neymar fez? 3 gols. Um de Olímpico contra o Inter de Limeira, contra o Botafogo e contra... Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. O que mais o Neymar fez? Quem mais o Neymar fez? O Neymar está há 42 dias antes do jogo do Fluminense, machucado por causa do edema ou de uma contratura muscular. Se o Neymar jogasse 10 jogos seguidos pelo Santos, ele não faria 8 gols? Mais tranquilo. Mas ele jogou? Não. E por que ele não jogou? Por causa da lesão e por causa das Mas que lesão? escolhas, né? Que lesão? Diz que ele tem um edema na... Então, mas qual lesão? Quem que falou que ele tem lesão? O departamento médico do Santos falou que ele tem lesão? O Caixinha falou que ele tem lesão? E ele falou que tem lesão? Qual foi a lesão depois do jogo do Bragantino? Então, aos últimos 30 dias de Neymar, ele quer fazer tudo menos jogar bola. Kings League, tá lá. Festa em Mangaratiba, tá lá. Poker, tá lá. Carnaval, tá lá. Assistente técnico, tá lá. Batman, porque ele é o Batman. A verdade, o Batman nosso, lá do Guarani, é o Benê. O Benê sempre foi o nosso Batman lá do Guarani. Grande Benê. Entendeu? Então, aí, gols, 3. Assistência. Qual é o Neymar que vocês querem? Qual é o Neymar que a seleção brasileira quer? No último mês ele não fez nenhum gol. Nem assistência. Por isso que está lá. Gols, nenhum. Assistência, nenhum. Então, vamos lá. Num Campeonato Paulista, que o Guilherme fez 10 gols e que os caras arregaçam o Guilherme, hein? A imprensa arregaça o Guilherme. Pô, você acha que eu sou louco? Eu sou louco. Varrido eu sou. Mas muito louco. Mas não é pouco não, hein? Então, cuidado comigo. Então, é o seguinte, se você pega, ele ficou das 7 às 11h30 da noite na Kings League ontem em Guarulhos. Vai almoçar bem. Bom almoço, viu? Deus abençoe você. Dá um cafezinho para ela também depois, que a nossa segurança vai almoçar agora. Que tá com a marmita ali, e assim que toca a vida. Aí dá marmita pro filho seu hoje. Aí, filho, vou ter marmita. Marmita? Que marmita, velho? Não, vai pegar ônibus. Ah, vai pegar ônibus. Ah, vai no show. Vai, sim. Estão de brincadeira. Então, aí você pega ele. Vamos lá, então. Quando eu faço isso aqui, Cascão, que eu preciso falar com você. Então, quando você pega, vocês têm que falar pra mim, filho. Então, aí você pega um cara como esse. 30 dias. Ontem ele chegou 7h30 da noite. Eu mostrei ontem, 7h30 não. Ele chegou 7 horas que eu estava fazendo o Rádio Bandeirantes. Nos donos da bola da Rádio Bandeirantes, depois veio o Quesada. Ele ficou das 7 às 11h30. Ele pode ficar aonde ele quiser. Pode ficar na zona, pode ficar no culto, pode ficar na igreja, pode ficar no raio que o parta pra mim, velho. Não me interessa. Agora, peraí. Um jogador como esse cara, que veste de Batman. De Batman. Quem que é o Hobby lá no Guarani? Ah, o Hobby para mim no Guarani é o Fabinho lá de Pederneiras. Fabinho de Pederneiras é o Hobby. Aí é o seguinte, quanto que você espera do Neymar até o dia do final do contrato dele? Parece que faltam 12 jogos, se eu não estiver errado.
Então, o que o Neymar vai fazer em 12 jogos no Campeonato Brasileiro com o Santos, que estreou contra o Vasco e ele não jogou? 2-1 pro Vasco. Jogou contra o Bahia, 2-2 o jogo. De 6 pontos, tem 1 ponto o Santos. E aí o Neymar fica ontem das 7 às 11h30. Ele pode ficar onde quiser, mas o mais importante é o Santos. Era toalha quente. Hoje não, cara. Agora se é grau 1, você acha que ele pode ficar batendo pênalti do jeito que ele bateu se ele estava machucado com um grau 1? Grau 1 rompe um pouco. E aí você vai dar pique, você não aguenta. Dói, não tem conversa. É a mesma coisa a maioria dos jogadores. Eu, Talacinho, meu querido Carlos, Beto, Souza. Quando a gente jogava, a gente tinha problema no pubis pra caramba. Por quê? Os caras davam abdominal pra gente com bola de medicina e bola, que era de 5 quilos. Pá, pá. Cara, se for da zona todo dia, ficar 15 dias na zona, você fazer 200 abdominal é pior. A gente fazia abdominal sim, os caras deitavam a gente pra fazer abdominal. Ia lá, hoje não, cara. Hoje a fisioterapia, 40 dias para grau 1, tá de sacanagem, pô. É difícil para o torcedor santista, porque o que o torcedor santista esperava depois de voltar da Série B era que o time melhorasse, né? Que a chegada dele trouxesse qualidade mais, e trouxe um pouco. Ele dentro de campo, é indiscutível a qualidade. Agora, só que ele precisa fazer por onde está dentro de campo. E o Santos, assim, eu sempre vou culpar o Santos, porque quando você contrata isso, você acaba se sujeitando a muita coisa. O Santos não tem culpa disso. Tem, porque o que o Santos se valorizou em relação a isso é brincadeira. Mas se sujeita a algumas coisas, a parte comercial. Tem alguns acordos comerciais que o cara tem que cumprir. Quesada. Uma pergunta para você, Neto, pela experiência. A contusão dele foi que grau, então? Cara, 40 dias, grau 2. Vai completar 42. 42 dias, grau 2. Fluminense. 2, né? Grau 2. Grau 2. Não é grau 1. Grau 1 é 20 dias, 15 dias, irmão. Contratura é uma semana. Eu acho que você tocou num ponto importante aí. É a falta de informação correta com o público santista e o público do futebol. Às vezes a gente pode a gente passa como, às vezes, mentiroso, porque é o seguinte, o staff... Agora, quem passa como mentiroso não somos nós, pô. Se perguntar para qualquer fisioterapeuta, para qualquer médico... Sim. Grau 2 é 40 dias. 40 dias você faz uma artroscopia, você já joga, irmão. É que nessa história, o staff falou... O Maurício fez... Para, velho. É que nessa história, o staff não se comunicou, o Caixinha deu uma declaração falando uma coisa, o presidente do Santos falou outra, e o departamento médico... teve um diretor lá que falou outra coisa. Ou seja, é muita versão para a mesma história, né? Então a gente começa a acreditar que tem mentira nessa coisa do Neymar, né? Léo, grande Léo, pela primeira vez aqui nos Donos da Bola. Obrigado pela sua presença, Léo, comentando muito no Band Esportes. Foi meu diretor no Baita Amigos durante muito tempo. Você, que é mais jovem que nós, qual a ideia sua? O que você vê para a gente ir para o Corinthians? Primeiramente, boa tarde, craque, para você, para o Quesada, para o Souza, para todo mundo que assiste o Donos da Bola. A lesão dele é até natural que ela viesse, dado o tempo de inatividade que ele ficou por conta da lesão no joelho. Verdade. A questão é o tempo de recuperação dele. Verdade. Que é muito maior do que a lesão que foi divulgada. E a convocação também dele para a seleção brasileira, para mim, pareceu muito precipitada. E o técnico da seleção brasileira, à época, ter dito que tinha montado a seleção com base no Neymar, que era um jogador que há pelo menos 1 ano e meio não entregava nada, sem jogar. Vocês fazem no Band Esporte a Liga Saudita. Isso, fizemos muitos jogos do Hilal. Ele atuou pouquíssimo por lá, uma lesão no joelho, que ele não teve culpa. Acho que não. Mas montar o time a partir do Neymar, você contando com o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador do planeta, o Rafinha, que é candidato a melhor jogador do planeta dessa temporada, e o Rodrigo, que arrebenta no Real Madrid, foi desvalorizar esses 3 atletas em função do Neymar. Então é o seguinte, Neymar, tá tudo certo, continua do jeito que você tá. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueçam de mandar para todo mundo também que esse ano tem bastante vídeo.